Miguel Nunes, como dito, sou o Security Ops Team Leader da Claranet Portugal e gostaria de falar um pouco convosco acerca de threat hunting, as suas práticas, o porquê que o devemos fazer e porquê é que é uma ação cada vez mais importante e determinística naquilo que é a cibersegurança dos dias de hoje. Ahm, Nos dias de hoje, como sabem, diríamos que a cibersegurança defensiva assenta-se bastante num SOC e num CIEM, onde nós temos a detecção de ameaças, que gera alarmística, onde nós iremos fazer triagem dessa mesma alarmística, definir algum tipo de prioridade, criticidade, a determinar se é falso positivo ou se é um true positive e, a partir daí, avançar para uma resposta, uma contenção, etc. Todos nós já sabemos isto. No entanto, isto não deixa de ser uma valência de monitorização reativa para todos os efeitos. Ou seja, se não existir nenhum estímulo ou nenhum log captado pela nossa ferramenta de CIEM, não vai haver alarmística, e não vai haver triagem e não vai haver um incidente. Alguma coisa tem que acontecer na nossa organização para nós conseguirmos detectar, para explotar todos os nossos processos e mecanismos defensivos. E exemplos recentes, como têm sido os ataques dos últimos 2 anos, muitos deles apoiados ou em falha humana, ou em derrota de mecanismos de defesa, ou em derrota de sistemas que a gente possa ter fazendo exploit de zero days. Ahm, por vezes existem indicadores bem claros que algo de errado se passa na nossa organização, muito antes dessa coisa se passar, que passam despercebidos a muitos dos CMs ou a muitos dos use cases que nós possamos ter configurados. E é aqui que começa a abrir as portas para aquilo que deve ser ações proativas de cibersegurança que nós devemos realizar. Estas mesmas não estão isoladas a threat hunting, existem, obviamente, outro tipo de coisas que possamos fazer, e já foram algumas delas faladas nesta conferência, questões como ter mecanismos proativos de scan de vulnerabilidades, fazer pentests regulares, fazer testes ofensivos, testes red team, enfim, muitas destas coisas já foram faladas. O threat hunting às vezes passa aqui um bocadinho despercebido e acaba por ser aqui um bocadinho, talvez, um, menos falado, porque acaba por ser uma componente que tradicionalmente seria talvez no presente recente algo hiper especializado, mas o mesmo não tem de ser. Para realizar threat hunting, nós precisamos tradicionalmente de ter uma hipótese formulada. Alguma coisa que possa se estar a passar, alguma coisa que nós queremos validar, alguma coisa que possa estar errado. Seja através de um estímulo recente, ou seja, um incidente de segurança ou alguma alarmística que possa ter explotado no CIEM, que nós não temos bem a certeza do que é, ou até às vezes um comportamento aplicacional que a gente não consegue compreender ao certo o que é que se está a passar e nós vamos investigar a fundo. Ou então pode ser devido a algo contemporâneo que se possa estar a passar, ou seja, é detectado um tipo de zero day ou é detectado um tipo de ataque, uma organização foi atacada de uma determinada forma e nós podemos ter interesse em analisar os nossos logs para ver se vemos os mesmos indicadores de compromisso ou os mesmos padrões de ameaça que possamos estar a experienciar. Um, Também podemos, por e simplesmente, fazer uma análise proativa puramente random, ou seja, pegar num conjunto de hipóteses ou de use cases comuns que a gente possa ter e investigá-los forçosamente na nossa organização. Para demonstrar precisamente estas coisas que estou a falar, vou-vos mostrar dentro de uma subscrição de demo de Azure Sentinel. Podia estar a usar outra plataforma qualquer, moderna, de outros parceiros, mas por questões de facilitismo, optei por utilizar o Sentinel, pois o Sentinel nos dias de hoje é bastante user-friendly no que toca a ações de hunting. Se vocês repararem no menu lateral, temos precisamente dentro do Threat Management uma tab chamada Hunting. E se nós clicarmos na mesma, vamos parar ao módulo de Threat Hunting do Sentinel, que mostra-nos precisamente dentro da framework Mitre Attack o tipo de queries que nós podemos fazer por tática,
e mostra-nos já um conjunto de queries pré-definidas que são aquilo que estava a falar há pouco, as hipóteses. Ou seja, existe já aqui uma pré-concebição de coisas que são consideradas importantes ou relevantes, ah, naturalmente oferecidas para nós começarmos a fazer pesquisa. Ahm, e, tal como eu disse, nós podemos estar desconfiados que algo se passa, por exemplo, nós sabemos que pode existir algum tipo de ameaça que afetou, por exemplo, ahm, a Uber, onde o MFA Fatigue foi o método de acesso inicial e nós podemos precisamente fazer aqui uma filtragem por queries a nível de acesso inicial e fazer uma pesquisa forçosa para ver se dentro da nossa organização existem situações similares àquela que nós vemos. Ou seja, tentativas de alarmística, tentativas de MFA direcionado a utilizadores privilegiados que não têm resposta, que eventualmente um humano poderá pensar, se calhar tem qualquer coisa mal configurada, se calhar eu preciso aprovar este pedido. Mas lá está. Não é tradicional, ou não era tradicional até ao momento em que estes ataques começaram a ser mais, vá lá, digamos assim, famosos, uh, não seria um use case tradicional há coisa de 2, 3 anos atrás, procurar por tentativas de MFA não respondidas. Obviamente, tentativas de MFA rejeitadas ou feitas persistentemente através de pontos suspeitos, isso sim, mas num ponto supostamente confiável e sem resposta, dificilmente existiria. Para além de estarmos a filtrar por coisas conhecidas, podemos ter políticas operacionais onde periodicamente, seja semanalmente, diariamente, mensalmente, nós fazemos uma pesquisa por todas as nossas hipóteses e validamos os resultados. Se vocês repararem, eu posso executar aqui todas as queries e isto, obviamente, como é uma live demo, vamos ver se os deuses das live demos estão do nosso lado, para ver se isto corre bem. Mas se vocês repararem, temos uma coluna de resultados, temos uma coluna de delta de resultados e temos uma coluna também de delta de resultados em percentagem. E mesmo que não tenhamos algum tipo de senioridade, facilmente será entender se nós executarmos este tipo de tarefas regularmente, se nós tivermos algo que antes dava zero e agora começou a dar 3 ou 4 hits, se calhar é algo que merece ser investigado. Aí sim, obviamente, como tudo em cibersegurança, é preciso ter sentido crítico na análise que vamos fazer posterior a termos estes resultados. Às vezes, quando ouvimos cascos, não devemos pensar em zebras, devemos pensar aquilo que é mais comum e separar aquilo que são situações que possam ser anómalas ou atípicas, mas que são situações fidedignas à mesma. Portanto, quando se faz threat hunting, é preciso ter sentido crítico quando se está a olhar para os dados em concreto. Por agora não estamos a encontrar resultados, mas vamos deixar o resto da query a correr. Muitas destas coisas são coisas que até na subscrição de demo não são relevantes porque não estão out of scope dos dados configurados, mas algumas destas coisas certamente vão começar a aparecer. Ahm, Se vocês repararem, nós depois também dentro do hunting, nós podemos mapear por tipo de tática que nós, específica que nós queremos procurar. E se carregarmos numa query qualquer, dentro daquilo que é a hipótese estimada, nós podemos ver sempre dentro do Sentinel, pronto, aqui já temos alguns resultados, como estava a falar, nós podemos ver sempre dentro do Sentinel um apoio de porque é que esta query existe e porque é que a mesma é relevante. E temos aqui já uma quantidade elevada de resultados numa query de uma conta administrativa nova com atividade que antes não estava a ser registada, e isto é uma coisa de caras que levanta logo um, algumas sirenes, alguns alarmes. Não é uma conta com privilégios administrativos
a realizar ações e é uma conta nova, pode já dar aqui alguns indícios de termos uma situação em que houve elevação de privilégios ou que até está a haver mesmo ahm, algum tipo de movimentação ou filtração ou futuras filtração de dados ou execução de um ataque. Como estava a dizer, nós na descrição temos aqui sempre, dentro do Sentinel, nós na descrição temos sempre aqui um pequeno guia do que é que esta query, qual é que é o seu objetivo e o que é que supostamente está à procura de. Para os mais curiosos, o código em KQL também está aqui, mas não é estritamente necessário saber operar este código para conseguir fazer esta análise. Em 272 resultados, isto é algo que, obviamente, e tendo em conta a etimologia desta query, é algo que a gente, obviamente, iria ter que analisar. E quando analisamos uma hunting query, nós vamos olhar para os dados dos logs recolhidos em bruto, filtrados pela query em si. E vamos encontrar aqui coisas potencialmente interessantes e outras que poderão ser utilização normal, um, que não é, que não será naturalmente perigosa. No entanto, e por sorte, entre aspas, as primeiras coisas que nós estamos a ver são precisamente um, um utilizador administrativo a criar mailbox, a criar padrões, a instalar recursos novos, um, a fazer bastantes ações administrativas que são bastante suspeitas. Eu aqui não vou alongar muito e explicar porque é que isto é estritamente suspeito, mas posso dizer-vos diretamente que isto é muito consistente com exploits comuns recentes que existem em exchanges on-prem, o mais recente denominado como Proxy Shell, mas na prática acaba por ser um utilizador que está a criar um novo OWA com privilégios específicos para depois elevar privilégios e comprometer a organização a partir disso. E isto é algo que é bastante, para uma pessoa analítica, é bastante interessante e para qualquer SOC seria ainda mais interessante nós reativamente sermos alertados disto. E qualquer plataforma de hunting aliada a um CM, e mais uma vez digo, o Sentinel é apenas uma, existem muitas outras, nós podemos por isso simplesmente pegar nesta query, eliminar aqui o código do time frame e, a partir daqui, criarmos uma regra para nós sermos sempre informados que isto acontece. A regra seria, naturalmente, possible exchange exploit, vou pôr aqui test MN para saber informar. Isto obviamente que seria com uma severidade high, se já estamos a ver uma conta administrativa a executar ah, ações ah, bastante suspeitas e bastante determinísticas, portanto, nós vamos ter que sempre. ah, Esqueci-me de tirar aqui uma parte do time frame, mas pronto, é o que acontece às vezes nestas demos, peço desculpa por isso. Mas isto já são ações que nós queremos, obviamente, ser alertados de. Como isto agora esqueci-me de remover ali parte do código, eu vou voltar aqui atrás, porque esta regra obviamente já foi criada num teste passado, e vamos obviamente ver que um, já temos aqui uma carrada de incidentes gerados com base neste tipo de autenticação suspeita no Exchange, e já é algo que o nosso SOC vai conseguir responder diretamente. Adicionalmente, para além de fazermos este tipo de coisas em que nós estamos a pesquisar no escuro, nós podemos sempre apoiar-nos em ações de hunting para nós seguirmos investigações concretas. Da mesma forma que nós podemos estar a olhar para o passado, nós podemos fazer diretamente live stream de qualquer use case que a gente possa ter criado. Portanto, um, se nós decidirmos ver qualquer regra de analítica que estão aqui criadas e quisermos analisar,
temos um incidente vivo, recente, que está a gerar aqui alarmística e nós que temos uma situação ativa, um possível multi-stage attack, um possível desenvolvimento de um ransomware que possa estar a deflagrar, um ataque de phishing que está a ser massificado e nós queremos saber ou ser alertados sempre que um utilizador abre um URL. Se nós estivermos a medir isso, nós podemos pegar sempre em qualquer use case que nós temos, que está a detectar isso, pegar no seu código e fazer live stream dos resultados desse código. Portanto, é tão simples como, mais uma vez, qualquer plataforma moderna consegue realizar este tipo de ações. Nós podemos pegar na query em si, chegar à plataforma de hunting e no caso do Sentinel, nós temos a opção de fazer live stream direta na plataforma de hunting. No caso de um FortiCM seria no Analytics. E dizer aqui, chamar aqui um nome qualquer à query que nós queremos fazer, esperar que o módulo leia. Então, ele agora está um bocadinho preguiçoso, provavelmente por ser manhã. Mas basicamente é fazer paste da query em si. Só fazer aqui um refreshzito. Pronto. Já decidiu colaborar, felizmente. Fazer aqui um teste. Só retirar aqui o time range porque ah, como nós estamos a fazer data stream, ahm, nós não precisamos de parte do código foi comentado por algum motivo. Nós não precisamos de ter timeframes para ver o que é que se está a passar e podemos fazer stream desses resultados para ahm, podemos fazer stream destes resultados para ver o que é que se está a passar. Isto copiou ali um time range qualquer, isto genuinamente não está a colaborar, infelizmente. Pronto. Por último, e a noção que eu também queria deixar, e esta talvez um bocadinho mais complexa, é precisamente criar a noção que dentro de as investigações que nós fazemos, também temos que ter em mente outras variantes do hunting que estamos a realizar. E aqui passa por aliar aquilo que são exercícios de ofensivos que nós temos planeados para fazer uma espécie de um reverse CTF. Ou seja, tipicamente quando nós fazemos exercícios ofensivos, nós temos sempre um objetivo final que temos que capturar, seja chegar a um alvo dentro de um ficheiro que possa existir num file share, chegar a ter privilégios para conseguir escrever numa determinada pasta, conseguir fazer reset de password a uma conta, enfim, existe aqui várias possibilidades que nós podemos determinar como um target possível para para o nosso exercício em si. E esses targets também podem ser determinados para os nossos exercícios de hunting e fazermos aqui uma espécie de jogo de gato e rato. Se nós determinarmos que a organização tem como objetivo fazer um exercício de hardening para um determinado domain controller, em que o objetivo é chegar a uma determinada conta e autenticar-nos com a mesma, nós podemos, paralelamente, estar a pesquisar seja através de live stream, seja através de hunting queries, nós podemos estar a fazer precisamente a mesma, essa mesma pesquisa para tentar apanhar as ações maliciosas que estão a ser executadas pela nossa equipa ofensiva. Portanto, vamos supor que uh, o,
O objetivo seria entrar o objetivo seria fazer massive reset em todas as contas que estejam num grupo de uma AD. Nós podemos pura e simplesmente estar a fazer live stream desses dados e ver se deterministicamente essas pessoas estão a conseguir executar esse tipo de ações para nós termos aqui um objetivo de derrota ou de sucesso deles. Se não conseguimos detectar nada, significa uma de duas coisas. Ou nós precisamos de apurar as nossas metodologias de hunting para conseguir apanhar o tipo de ataque, ou então nós estamos a olhar para as coisas erradas. E isto de si só já revela bastantes oportunidades de melhoria que nós podemos ter que fazer na nossa organização. Porque se há um ataque com sucesso que as nossas plataformas diretas não estão a conseguir apanhar, é um blind spot que nós temos na nossa organização e na maturidade de segurança da nossa organização. E isso é algo extremamente relevante, porque os ataques com sucesso nos últimos tempos, como disse antes, têm atacado precisamente blind spots, sejam eles de training humano, sejam eles derivados a zero days ou derivados a um tipo de estratégia de ataque que derrota os nossos mecanismos. E há bastante valor saber ou aferir se os nossos mecanismos estão a ser atuados nos sítios corretos. Isto fazendo paralelismo com outra área mais virada em sysadmin, ah, com a história dos backups. É muito bom sabermos que nós fazemos backups às nossas máquinas. É péssimo quando nós testamos fazer restore, os backups não funcionarem ou estarem corrompidos e não há backup efetivamente nenhum. A ação executa, a ação existe, nós temos esse serviço, mas na prática, quando ele é necessário, não está a funcionar. E fazer estes exercícios de Red Team com Blue Team ou Red Team com Hunting é precisamente uma espécie de uma forma ativa ou proativa de nós vermos se realmente os nossos mecanismos, se realmente as nossas queries, se realmente o scope da nossa monitorização está a funcionar como é suposto. E isto podem ser exercícios altamente básicos do estilo vou estar a fazer live stream de dados de tráfego que está a ser gerado para a nossa AD e se fizeres reset a uma única conta numa ação perfeitamente normal, se eu apanhar esse reset é porque o meu scope está correto, como podem ser coisas altamente complexas como descrevi há pouco, onde nós temos uma tentativa de ataque com um determinado método que nós não sabemos, apenas sabemos qual é que é o target, que é fazer reset a todas as contas, e nós vamos estar aqui, passa a expressão, à cusca, para ver se genuinamente esse ataque acontece e se nós o detectamos ou não. E se o detectarmos e pararmos, perfeito. Significa que se um ator malicioso real fizer tentar fazer o mesmo, nós iremos conseguir detectar, parar e derrotar o ataque. Mas se internamente nós não conseguimos fazer isso, então significa que se calhar a nossa estratégia de segurança tem que ser revista. Pode haver um problema de scope, pode haver um problema de detecção, ou pode haver um problema até mesmo de nós estarmos a enfrentar uma situação de um ataque fidedigno que por isso simplesmente não temos a capacidade para defender o mesmo. E é preferível saber isto antes de algo real acontecer do que depois termos um incidente de segurança para responder com um impacto mensurável na nossa organização. Gostaria de deixar, se tiverem alguma dúvida, algum contacto que queiram fazer relativamente a isto, o meu e-mail é precisamente miguel.nunes@pt.clara.net e muito obrigado pela vossa atenção.